E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é crucial. Um erro que pode simplesmente condenar um projeto de software antes mesmo da primeira linha de código ser escrita: a falta de planejamento do banco de dados. Vamos entender de uma vez por todas porque a fundação dos seus dados é o que realmente define o sucesso ou fracasso da sua aplicação. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente sabe, a ansiedade para ver o código rodando, para ver a coisa acontecer, é gigante. Mas ceder a essa vontade pode ser, olha, o caminho mais curto para o desastre. Vamos ver por que ter um pouquinho de paciência agora para planejar economiza semanas ou até meses de retrabalho lá na frente. É exatamente isso. Pular a etapa de planejamento é a armadilha mais comum, a mais clássica no mundo do desenvolvimento. A gente tem aquela sensação de que está ganhando velocidade, sabe? Mas na verdade o que está acontecendo é que a gente está acumulando uma dívida técnica que, uma hora ou outra, vai ser cobrada, e com juros altíssimos, em tempo, em dinheiro e, claro, em muita dor de cabeça. Então, vamos entrar na nossa primeira parte, o atalho perigoso. Sabe aquela tentação de pular a planta da casa e já sair levantando as paredes? Parece que é mais rápido, né? Mas o risco de tudo desmoronar depois é imenso. Quem aqui nunca fez isso que atire a primeira pedra? Você abre lá o seu cliente de banco de dados favorito e já manda um Create Table Users, depois um Create Table Products. A aplicação começa a rodar, os dados são salvos e tudo parece perfeito. É uma sensação ótima de progresso. Mas acredite, é uma ilusão bem perigosa, porque as relações, a forma como esses dados conversam entre si, isso aí foi completamente ignorado. E essa ilusão de velocidade, ela tem um prazo de validade bem curto. Cedo ou tarde o improviso cobra o seu preço. E quando essa conta chega, ela vem em forma de bugs inesperados, lentidão e muitas noites mal dormidas tentando consertar uma estrutura que nasceu torta. Olha que interessante contraste que a gente vê aqui. Hoje, esse sistema feito no improviso parece funcionar, parece ágil. Mas amanhã, quando a base de dados cresce, quando o negócio de verdade começa a rodar, o que era rápido vira uma lentidão absurda. O que era simples vira inconsistência de dados. E o que era um projeto legal de trabalhar se transforma num verdadeiro pesadelo de manutenção. E as consequências vêm em cascata, é um efeito dominó. As estruturas confusas, os dados repetidos, forçam a criação daquelas consultas SQL gigantescas, complexas, super ineficientes. O resultado? Lentidão. A falta de regras de integridade leva a inconsistências, como, por exemplo, um pedido que não tem um cliente associado. Como assim? E tudo isso junto transforma a manutenção e qualquer evolução do sistema no inferno. E esse exemplo aqui ilustra perfeitamente o impacto no mundo real. Pensa só, um e-commerce no meio da Black Friday. Se a base foi mal projetada, uma tarefa que deveria ser simples, como gerar um relatório de vendas, pode levar minutos, ou pior, pode derrubar o site inteiro. O prejuízo é imediato e gigantesco. Ok, então qual é a solução? Como a gente evita esse caos todo? A resposta está numa analogia muito poderosa. A planta de uma casa. Ninguém em sã consciência começa a construir uma casa sem uma planta detalhada, certo? As paredes iam ficar tortas, a fiação seria um caos. Com um banco de dados, a lógica é exatamente a mesma. A planta é o seu modelo de dados. É ela que garante que a estrutura que vai sustentar toda a sua aplicação seja sólida, bem pensada e funcional. O nome técnico para essa planta que a gente tanto fala é modelagem de dados. É nessa fase que a gente usa ferramentas como diagramas de entidade e relacionamento, os famosos DERs, para definir as tabelas, as colunas e, o mais importante de tudo, as relações entre elas, com chaves primárias e estrangeiras. São elas que garantem a integridade dos dados. E o processo todo se resume a 3 passos bem lógicos. Passo 1. Definir as entidades, o que são as coisas do seu sistema. Para um blog, por exemplo, seriam posts e autores. Simples. Passo 2. Mapear as relações. Como essas coisas conversam? Um autor pode ter vários posts, certo? Isso é uma relação de um para muitos. Para representar isso, a tabela posts vai precisar de uma coluna autor_id. E passo 3. Criar as regras. A coluna autor_id na tabela posts não pode ser nula, e ela tem que apontar para um autor que existe de verdade. Isso é uma constante de chave estrangeira, uma regra de ouro que garante que a casa não caia. Agora, um ponto que muita gente ignora. Planejar não é sobre burocracia, não é sobre deixar as coisas lentas. Muito pelo contrário. Planejamento é sobre performance. Uma boa estrutura de dados é a base para um sistema rápido e eficiente. Pensa bem, quando você reduz a duplicação de dados, com a normalização, você naturalmente evita consultas pesadas, cheias de joins complexos. Com as relações bem definidas, fica óbvio onde você precisa adicionar índices para acelerar as buscas mais comuns.
O resultado é um sistema que não só é rápido hoje, mas que se mantém flexível e performático para crescer amanhã. E isso nos leva direto para a nossa conclusão. É preciso encarar o tempo gasto com planejamento não como um custo, mas como o mais inteligente investimento que se pode fazer no futuro de uma aplicação. No fim das contas, planejar é ganhar. Você ganha consistência nos dados, o que evita uma infinidade de bugs. Você ganha clareza na estrutura, o que facilita a vida de qualquer pessoa que for dar manutenção nesse código. E você ganha a capacidade de escalar sua aplicação, suportando mais dados e mais usuários sem sacrificar a performance. Se tem uma coisa para guardar dessa nossa conversa, é isso aqui. Cada hora gasta na modelagem de dados é, na verdade, umas 10 horas de retrabalho e dor de cabeça que estão sendo economizadas no futuro. É a decisão mais inteligente que um time de desenvolvimento pode tomar no início de um projeto. Então, o planejamento não é só um detalhe técnico, sabe? Ele é a fundação, é a ponte que conecta um sistema que apenas funciona hoje com um sistema que vai ser robusto, escalável e confiável por muitos e muitos anos. E para a gente fechar, queria deixar uma reflexão. Que tipo de problema um projeto já enfrentou por falta de um bom planejamento de dados? Tenho certeza que tem muita história boa ou trágica sobre isso por aí. Deixe sua experiência aqui nos comentários. E claro, se este conteúdo foi útil, se te ajudou de alguma forma, não se esqueça de curtir e seguir o canal para mais análises como esta. A sua sugestão para o próximo tema também é sempre muito bem-vinda. Valeu e até a próxima!